de lo que ellos llaman máxima presión frente a un país. Nosotros hemos respondido convocando... Estou vendo 1.200 mísseis apontados para mim nesse momento. Essas foram as palavras de Nicolás Maduro, que clama para Donald Trump não realizar esse ataque. A escalada de tensões no Caribe e na América do Sul avança rapidamente e já redesenha o tabuleiro geopolítico da região. Os últimos dias foram marcados por declarações inflamadas, movimentação de tropas, presença de navios de guerra estrangeiros e incidentes fronteiriços que, juntos, criam a percepção de que a Venezuela está no centro de uma crise internacional sem precedentes neste século. Forças do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, junto ao 12º Grupo Expedicionário, iniciaram exercícios surpresa em Porto Rico, em um movimento que oficialmente se apresenta como treino militar, mas que analistas interpretam como parte de um cerco estratégico à Venezuela. O local escolhido para a atividade não é aleatório. Porto Rico oferece posição privilegiada para eventual ação no Caribe, funcionando como plataforma de projeção de poder americano em direção ao norte da América do Sul. Em paralelo, informações apontam que navios de guerra da Marinha da Holanda também foram enviados para áreas próximas à costa venezuelana. Embora não haja confirmação oficial por parte da OTAN, fontes regionais e militares interpretam a ação como sinal de que uma coalizão ocidental começa a se articular com o objetivo de pressionar Nicolás Maduro. No terreno, os reflexos já são sentidos. A polícia e as forças armadas da Guiana relataram disparos vindos da Venezuela contra um barco que transportava materiais eleitorais. O incidente não deixou feridos, mas desencadeou reação imediata dos guianeses, aumentando a tensão em uma região que já vive disputa territorial histórica pelo Essequibo. Esse episódio reforça a ideia de que a crise ultrapassa os limites de Caracas e ameaça irradiar instabilidade para vizinhos próximos. A retórica política também se intensifica. O general reformado Mike Flynn, figura influente do cenário político americano, publicou uma mensagem no X afirmando que o povo venezuelano não merece viver sob o governo tirânico de Maduro e sugeriu que líderes de grupos criminosos ligados ao regime devem ser capturados. A declaração ecoa o discurso do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desde antes de retornar à Casa Branca já defendia uma política mais dura em relação à Venezuela. Trump, inclusive, afirmou em 2023 que, se tivesse vencido as eleições de 2020, teria aproveitado a crise para tomar o país e ficar com todo aquele petróleo. Do outro lado, Maduro respondeu elevando o tom. Em coletiva de imprensa, ele declarou que 8 embarcações militares americanas, acompanhadas por um submarino, já se deslocam em direção à Venezuela, carregando um arsenal de cerca de 1.200 mísseis. O ditador classificou essa movimentação como a maior ameaça à América Latina nos últimos 100 anos e afirmou que, caso o território venezuelano seja agredido, o país entrará imediatamente em um período de luta armada em defesa da soberania. As medidas internas acompanham o discurso. A Venezuela colocou todas as suas unidades militares em alerta total, mobilizando tropas ao longo da costa e reforçando a fronteira com a Colômbia. Sistemas de defesa aérea foram posicionados em prontidão, diante do temor de ataques com mísseis de cruzeiro de longo alcance. Além disso, Caracas anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para proteger o país, ao mesmo tempo em que deslocou 15 mil militares para áreas estratégicas. Enquanto isso, a operação militar americana ganha contornos cada vez mais claros. Ao todo, foram enviados pelo menos 7 navios de guerra, incluindo um esquadrão anfíbio, além de 4.500 militares e aviões espiões P-8 que sobrevoam a região em águas internacionais. Fontes em Washington indicam que Trump solicitou a seus conselheiros um menu de opções sobre como lidar com Maduro. Entre as possibilidades estudadas estão ataques aéreos contra instalações ligadas ao narcotráfico, o uso de drones contra alvos específicos e até mesmo a opção de uma ofensiva de maior envergadura. O discurso oficial dos Estados Unidos sustenta que a missão é parte de uma operação para combater o narcotráfico. Washington acusa Maduro de liderar o suposto cartel de Los Soles, classificado como organização criminosa e terrorista, e oferece recompensa de até $50 milhões por informações que levem à sua captura.
Do ponto de vista estratégico, analistas consideram o envio de forças desproporcional para uma simples ação antidrogas. A presença de um esquadrão anfíbio, em particular, sugere capacidade de invasão terrestre. Especialistas, porém, avaliam que essa hipótese seria mais difícil de concretizar no curto prazo devido aos custos políticos e militares. Um cenário mais provável, segundo Maurício Santoro, doutor em ciência política, é o de ataques aéreos de precisão contra alvos militares e de infraestrutura, que enfraqueceriam o regime sem a necessidade imediata de uma ocupação em larga escala. A resposta venezuelana não se limita ao campo militar. Maduro enviou uma carta à ONU denunciando a movimentação americana como ameaça gravíssima à paz internacional e pedindo intervenção diplomática. No texto, o ditador solicita que a organização pressione Washington a respeitar a soberania da Venezuela, argumentando que o mundo não pode permitir que, em pleno século XXI, políticas de força voltem a prevalecer. Enquanto busca apoio internacional, Maduro também fortalece seu discurso interno. Aparecendo em público com farda militar, ele afirmou que a Venezuela está preparada para defender sua integridade territorial contra a guerra psicológica conduzida pelos Estados Unidos. O discurso nacionalista é reforçado por medidas como a mobilização de milicianos e o deslocamento de tropas para a fronteira com a Colômbia, sinalizando tanto para a população quanto para os adversários externos que o país não recuará facilmente. Em meio a esse clima, um dado chama a atenção. O espaço aéreo venezuelano, que já foi relativamente movimentado, encontra-se hoje esvaziado. Desde 2017, com as sanções internacionais e a retirada de diversas companhias estrangeiras, Caracas perdeu a maior parte de suas rotas internacionais. Atualmente, apenas voos pontuais conectam o país a parceiros estratégicos como Turquia, Rússia, Irã, Cuba e México. Esse isolamento aéreo, que antecede a escalada atual, reflete o isolamento diplomático e econômico da Venezuela, mas também reduz o risco de que aeronaves civis sejam envolvidas em um possível confronto. O conjunto desses acontecimentos projeta um cenário de incerteza. Para muitos analistas, a operação americana ainda se encontra em estágio preparatório, mas já representa mais que um blefe. A presença de navios, submarinos, aeronaves e fuzileiros indica planejamento para opções militares que vão desde ataques seletivos até, em um cenário extremo, uma invasão terrestre. Maduro, por sua vez, aposta em mobilização popular, no discurso de resistência e na tentativa de obter apoio internacional, sobretudo de aliados como Rússia, China e Irã. A crise venezuelana, portanto, deixou de ser um problema interno e se tornou um ponto de fricção global. O cerco político, econômico e militar dos Estados Unidos pressiona Maduro de forma crescente, enquanto incidentes com a Guiana e a movimentação de aliados ocidentais, como a Holanda, demonstram que a situação ameaça se expandir para toda a região. Em análise, o que se observa é um tabuleiro em que nenhum dos lados parece disposto a recuar. Os Estados Unidos testam até onde podem pressionar Maduro sem acionar uma guerra aberta, mas mantêm opções militares concretas sobre a mesa. A Venezuela, fragilizada economicamente e com forças armadas defasadas, tenta compensar suas limitações com mobilização popular e apelos à soberania nacional. Entre discursos de combate ao narcotráfico, interesses energéticos e disputas de poder, o país se vê mais uma vez como epicentro de uma crise que pode remodelar não apenas a política da América Latina, mas também as relações internacionais em escala mais ampla.